Pastor precisa gostar de estudar. Pastor precisa aprender a debruçar sobre as Escrituras, ler as Escrituras, ser um homem dado à boa leitura, né? Para crescer no conhecimento da palavra de Deus, para ter o que dizer à igreja. É o que ele está dizendo. Ele diz, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Então, não somente a leitura pessoal, mas a leitura pública, ou seja, ler as Escrituras para a congregação. E não somente ler as Escrituras para a congregação, mas a exortação e o ensino. Por que o pastor precisa ler? Por que ele precisa se dedicar à leitura pessoal? Porque nós só ensinamos aquilo que sabemos. Nós só ensinamos aquilo que conhecemos. E para conhecer é preciso ler. Para ter o conhecimento é preciso, aquela linguagem que a gente diz, né? Cavar poço. O fato é que tem muita gente querendo pregar, querendo ensinar, mas não quer aplicar-se à leitura pessoal. E como não tem leitura pessoal, não tem o momento do estudo pessoal, também não tem o que dizer. Aí, porque não tem o que dizer, quando se levanta para pregar, para falar, para exortar, para ensinar a congregação, fala qualquer coisa, diz coisas que não tem nada a ver, lê um texto bíblico e foge ao sentido da palavra, não investe, não tem nenhuma preocupação em crescer no conhecimento das Escrituras. Sabe quem sofre com isso? A igreja. Quem sofre com isso são os irmãos, né? Que às vezes, infelizmente, lamentavelmente, perdem o seu tempo quando vão a algumas reuniões, porque chegando lá vão ouvir coisas que não dizem respeito à vida do crente, à igreja, à palavra de Deus. Quantos líderes, meus irmãos, vocês sabem disso, né, que perdem o seu tempo, desperdiçam o seu tempo, fazendo do púlpito um altar de desabafos pessoais. Fica falando da vida de um, da vida de outro, falando aquilo que a Bíblia não está dizendo, tecendo seus comentários pessoais, o que ele acha, o que ele pensa, e a palavra de Deus mesmo, que é bom, nada é dito a respeito. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, aplica-te à leitura pública, à exortação e ao ensino à congregação. Paulo também fala sobre o cuidado quanto às conversas frívolas e a situação da igreja nos últimos dias. Más conversações, palavras que em nada edificam, né? E nós temos que ter cuidado com isso. Como deve ser a repreensão aos presbíteros, capítulo 5, versículo 17 a 25. Se o presbítero vem cometer algum erro, ele é passivo de uma repreensão, mas tem todo um critério como isso vai fazer. Devem ter considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Aí ele continua dizendo que o obreiro que trabalha é digno do seu trabalho. Aí ele diz, olha, não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, né? E aí ele vai orientar, quando que realmente o presbítero errar, isso tem que ser feito com seriedade, tem que haver uma repreensão pública, né, na presença de todos, para que os demais tenham temor e não venham viver na mesma prática que aquele que está sendo exortado, disciplinado, né, advertido ali publicamente. Então, há todo um cuidado. Isso aqui me chama a atenção porque você vê que não existe aqui uma blindagem espiritual, né? Não é porque é um presbítero que pode fazer o que quiser, pode errar. Não, a Bíblia fala que o presbítero, quando erra, uma liderança, quando erra, ela é também passiva
há uma repreensão, né? Então, não há aqui exclusivismo para ninguém, né? Aqueles que errarem, os que pecarem, ainda que seja uma liderança, é necessário ser corrigido. Paulo também trabalha no capítulo 5, versículo 3 a 16, sobre o auxílio às viúvas, como que deveria ser trabalhado isso. Havia critérios, havia cuidados, não era qualquer pessoa que dissesse que era uma viúva que receberia o auxílio da igreja, mas você vai observar nesse texto que existe toda uma recomendação, existem critérios de acordo com os costumes da época, como que a igreja deveria tratar, né, as causas, né, das viúvas que existia ali já no seio da igreja. A igreja não poderia desprezar, mas também não poderia trabalhar essa questão de qualquer maneira. Havia todo um critério e esses pensamentos estão bem trabalhados aqui no capítulo 5, versículo 3 ao 16. Bem, a ênfase apologética na 1 Timóteo, o que Paulo vai nos ensinar aqui no teor apologético, né? Ao que parece, Timóteo estava tendo de enfrentar diversas heresias, muitas heresias na sua época. Na época, havia aqueles que queriam ressuscitar o valor da lei e se voltar para as genealogias, como você lê no capítulo 1, versículo 4, estavam desprezando o ensino apostólico da graça e querendo retornar às práticas antigas da lei e abandonando assim o evangelho de Jesus Cristo. Paulo também fala da advertência expressa no Espírito que prevenia uma apostasia quando muitos se desviariam da verdade para dar ouvidos a doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Então, Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, Paulo está preocupado em alertar a Timóteo acerca do surgimento de falsos enganadores que viriam contra os cristãos, contra a igreja, com seus falsos ensinos, com as suas doutrinas de demônios, que é uma expressão forte, né? Mas é uma realidade. Existe a doutrina de Deus, existe a doutrina do homem e existe a doutrina de demônios. E ali Paulo diz que aqueles homens eram verdadeiros emissários de Satanás para introduzirem doutrinas infernais na igreja, para desviarem os cristãos da sua fé. Então, o teor de 1 Timóteo é também de um conteúdo doutrinário para rebater essas doutrinas demoníacas que estavam sendo introduzidas. Entre os erros doutrinários citados encontram-se, por exemplo, a proibição do casamento e o envolvimento de alguns com dietas específicas, como diz no capítulo 4, versículos 3 a 5. Paulo trabalha sobre essas questões. E havia outras, aqui ele menciona apenas algumas. Ao que parece, já havia na ocasião um corpo doutrinário bastante amplo estabelecido, que permitia a Timóteo identificar imediatamente os que se desviaram da verdade. O capítulo 6, versículo 5, ele vai falar sobre isso, quando ele diz: e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, Paulo trabalha aqui acerca de algumas características dessas pessoas que estavam ali infiltradas, né, na igreja, querendo passar uma imagem de espiritualidade que, bem na verdade, não condizia com o seu caráter cristão. Então, Paulo começa a pontuar aqui para Timóteo algumas pistas, né, para que ele pudesse saber identificar essa gente que estava querendo se infiltrar ali. Isso aqui nos chama a atenção, meus irmãos, que essas heresias, esses problemas, eles começam a surgir dentro da igreja. Dentro da igreja, né? A distorção doutrinária, ela surge dentro da igreja. Daí porque o pastor precisa estar alerta, precisa estar atento com relação aos chamados ventos de doutrina que brotam, que surgem, que nascem ali, começam a acontecer no seio da igreja.
Veja bem, paralelo à verdade. Enquanto alguém está pregando a verdade, já vem uma outra pessoa com um ensinamento distorcido. Isso no meio da igreja. E nós precisamos ter o cuidado. Porque quando o ensinamento errado acontece fora da igreja, vem por parte de uma religião que não tem nada a ver com o cristianismo, é fácil detectar. É fácil detectar. Agora, e quando a heresia, o desvio doutrinário surge dentro da igreja com uma aparência de piedade, como Paulo diz aqui, e quando na verdade não existe nada de piedade, né? Com aparência de espiritualidade, quando na verdade não há nada de espiritual, né? Então parece que tem Bíblia, mas na verdade não tem Bíblia. Parece que tem um fundamento bíblico, mas não tem fundamento bíblico. E aí nós precisamos ter o discernimento espiritual e o conhecimento das Escrituras para combater esses falsos ensinos. Bem, o conteúdo da carta pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, a necessidade de promover a sã doutrina, à luz do erro e da heresia. Capítulo 1, versículos 3 a 20, Paulo escreve sobre isso. Segundo, a maneira ordenada para a adoração pública através da organização. Capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 16. E o exemplo do ministro perante toda a igreja, como que o pastor precisa se comportar, precisa viver, se relacionar com todos os fiéis. Paulo trabalha isso no capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 19. Após a saudação, capítulo 1, versículo 1 e 2, Timóteo ele é encorajado por Paulo a lembrar-se dos distintivos da sã doutrina e a reconhecer e combater ideias errôneas, mostrando suas próprias experiências com o Evangelho e a responsabilidade que foi deixada para Timóteo cumprir. Paulo, então, descreve acerca da importância da adoração pública através da oração, do comportamento correto durante o culto e da direção de um líder qualificado moral e espiritualmente. A sessão, ela é concluída com a razão para a qual Paulo escreve esta carta. A vida cristã real deve ser demonstrada pelo ministro em face à heresia, ele diz isso no capítulo 4, versículo de 1 a 5, e através de instruções corretas à igreja, capítulo 4, versículos 6 a 16. Os deveres do ministro ao trabalhar com vários grupos sociais são esboçados no capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 2, falando sobre alguns deles aqui no tratamento com relação a aqueles que são mais velhos, da mesma idade, os mais novos, o tratamento com as viúvas, como proceder em relação aos presbíteros, as lideranças que erram. E o capítulo 6, versículos de 1 em diante, Paulo também trabalha aqui as questões de relacionamentos sociais no que diz respeito à vida profissional, como que o Senhor deve tratar o servo deve tratar o Senhor, o patrão, a relação patrão-empregado, Paulo está trabalhando aqui. Então você observa que a carta ela é bem variada na sua composição de ensinos. Paulo trabalha aqui várias questões que dizem respeito à vida pastoral, Os deveres do ministro, então, são abordados em todas essas passagens. Em seguida, temos várias exortações no capítulo 6, versículo 3 a 19, são seguidas de um apelo final pela sã doutrina e uma bênção. No capítulo 6, versículo 20, ele termina dizendo: "E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, e evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando-o, se desviaram." É a recomendação que Paulo faz a Timóteo para que ele não vá atrás daqueles que se desviaram, mas que permanecesse firme na palavra, no ensinamento e no seu ministério até o fim. Amém? Então, terminamos aqui esse segundo vídeo e depois iremos para o terceiro e último, falando sobre a primeira carta de Paulo a Tito, e assim encerraremos a nossa aula de hoje.